Depois de horas de negociações, representantes de China e Estados Unidos concluíram o acordo comercial entre os dois países. O acordo já foi aprovado pelo líder americano Donald Trump, no entanto, ainda falta aprovação do líder chinês Xi Jinping. Enquanto alguns analistas apontam certo ceticismo quanto a se realmente esse acordo será implementado pelas duas partes, uma outra questão que vem à tona é que este acordo ainda assim não resolveria a questão dos Estados Unidos serem muito dependentes do regime chinês, principalmente quando a gente fala de minerais de terras raras, algo que veio muito à tona por conta das restrições que o regime chinês impôs à exportação desses minerais nas últimas semanas. Só que acontece que tudo isso poderia realmente já fazer parte de um plano delineado nos últimos anos pelo regime chinês para tentar substituir o governo americano como a principal liderança mundial. Eu sou Emanuele Coure, editora de China do jornal Epoch Times, esse é o China em Foco e vamos conferir mais detalhes sobre isso no episódio de hoje. Antes de nós trazermos mais detalhes sobre tudo isso, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já lembre-se de se inscrever e também de deixar a sua curtida. Agora, sobre os detalhes deste acordo que já foi aprovado por Donald Trump, mas que Xi Jinping ainda não deu a sua resposta, a proposta seria o seguinte, que os Estados Unidos reduziriam as suas tarifas que estavam em 145% antes dessa pausa de 90 dias que os dois países concordaram em fazer, e eles colocariam essas tarifas de 145% para 55%. Enquanto o regime chinês também reduziria as tarifas deles para 10%. A composição dessas tarifas americanas de 55% funcionariam da seguinte maneira: seria 10%, que seriam aquelas tarifas recíprocas que os Estados Unidos estão colocando em todos os países, 25% seriam aquelas tarifas que os Estados Unidos já estavam aplicando em cima do regime chinês nos últimos anos, e os outros 20% se referem àquelas tarifas punitivas que Donald Trump colocou já no começo de seu governo por conta da questão do fentanil. Donald Trump fez isso porque, segundo ele, eles queriam estimular o regime chinês a ajudar os Estados Unidos a resolverem a questão do fentanil que está matando vários americanos ali dentro. Agora, além da redução dessas tarifas, outro ponto que chamou bastante atenção é que a proposta dos Estados Unidos seria que eles retirariam aquelas restrições que eles colocaram nas últimas semanas quanto a chineses poderem estudar nos Estados Unidos. Nos últimos dias, a gente teve várias acusações do governo americano de que estudantes chineses estariam roubando muita inteligência dentro dos campos americanos. E por isso a gente teve várias restrições que foram anunciadas por Donald Trump nos últimos dias de que estudantes chineses não poderiam mais frequentar as universidades americanas. Agora, essa proposta seria que eles retirariam essas restrições. Por sua vez, o regime chinês retiraria todas as restrições de exportação de minerais de terras raras e também de ímãs. Agora, muitos analistas e até mesmo o mercado, eles têm mostrado muito ceticismo quanto a se este acordo será realmente implementado. Muito por conta de todo o histórico de negociações comerciais entre China e Estados Unidos, onde a gente já teve várias vezes acordos sendo fechados, no entanto a gente não teve realmente a implementação completa destes acordos. Em alguns casos até eles chegaram a implementar uma parte do acordo, mas não finalizaram tudo. Mas mesmo se a gente tiver implementação completa deste acordo, ainda assim isso não resolveria um dos principais problemas dos Estados Unidos, que é a dependência de várias exportações do regime chinês, principalmente quando a gente fala da exportação de minerais de terras raras. Agora, neste acordo, se a gente realmente tiver a implementação dele, o regime chinês permitiria novamente que as empresas americanas comprem esses minerais de terras raras. No entanto, a gente não teria nenhum tipo de confirmação e garantia de que no futuro o regime chinês não poderia novamente restringir a exportação desses minerais. E esses minerais são muito importantes, porque eles são utilizados no setor de defesa, no setor de tecnologia, como por exemplo para a produção de smartphones, computadores, para a produção de carros elétricos, para a produção de mísseis, drones, o que, claro, afeta muito toda a indústria. Desde a indústria automotiva até, por exemplo, o setor de defesa. E a gente já tem visto isso se desdobrar nos últimos dias. Muito por conta do regime chinês, eles terem um domínio de toda essa cadeia de minerais de terras raras. Por exemplo, atualmente o regime chinês não somente é o país que possui as maiores reservas desses minerais de terras raras, como eles também são o país que mais extrai esses minerais,
Eles detêm cerca de 70% da fatia de mercado da exploração desses minerais e 90% do processamento desses minerais também é feito pelo regime chinês. Então, mesmo que os Estados Unidos explorem mais esses minerais no território americano, eles ainda assim são muito dependentes desse processamento, sendo que eles têm que enviar vários desses minerais de terras raras para a China para eles serem processados e só então voltar para os Estados Unidos. E, por exemplo, no mês passado, quando a gente já teve o início dessas restrições da exportação de minerais de terras raras da China para os Estados Unidos, várias empresas americanas já sentiram impacto. Por exemplo, a Ford, poucos dias atrás, eles anunciaram que eles vão ter que parar a produção de SUVs que eles estavam fazendo ali em Chicago, justamente por conta da falta de alguns desses minerais que eles utilizavam para a produção desses SUVs. Além disso, mais importante ainda, a Tesla e a Lockheed Martin, que é uma das principais empresas americanas que atuam no setor de defesa e aeroespacial, também disseram que eles vão ter vários atrasos na entrega de equipamentos por conta da falta desses materiais que já estão em escassez dentro dos Estados Unidos. Além disso, o CSIS, que é um dos principais think tanks americanos, recentemente publicou um relatório onde eles destacam o quanto essa dependência americana desses minerais de terras raras na China poderia diretamente afetar o seu desenvolvimento do setor de defesa. A gente tem visto o regime chinês nos últimos anos investir muito no setor militar. No entanto, os Estados Unidos não têm desenvolvido tão rápido assim esse seu setor, o que tem gerado grande preocupação em vários especialistas dentro dos Estados Unidos. Eu quero trazer aqui, inclusive, para vocês um trecho do que diz esse relatório do CSIS. Abro aspas aqui para o que eles pontuaram. Mesmo antes das últimas restrições, a base industrial de defesa dos Estados Unidos enfrentava dificuldades devido à capacidade limitada e à falta de capacidade para aumentar a produção, a fim de atender às demandas de tecnologia e de defesa. Novas proibições sobre insumos de minerais críticos só irão ampliar essa lacuna, permitindo que a China fortaleça suas capacidades militares mais rapidamente do que os Estados Unidos. Esse relatório traz à tona e destaca o quão perigoso poderia ser para os Estados Unidos continuar essa dependência desses minerais de terras raras da China. Isso poderia afetar diretamente o desenvolvimento do seu setor militar e, por que não, até mesmo o resultado de uma disputa direta entre os dois países. Por isso que a gente viu, principalmente desde o início deste ano, quando Donald Trump voltou ao poder, uma corrida do governo americano para tentar solucionar esse problema e achar outras fontes para a importação desses minerais de terras raras. Por exemplo, recentemente a gente teve um acordo sendo fechado entre Estados Unidos e Ucrânia, onde o governo americano se comprometeu a fornecer assistência financeira e militar para a Ucrânia em troca de poder explorar esses minerais de terras raras. O Congo recentemente também se ofereceu para fazer um acordo semelhante com o governo americano. Inclusive, foi por isso que a gente teve uma atenção muito grande para o Brasil nas últimas semanas. Porque enquanto a China é o país que possui a maior reserva desses minerais de terras raras, o Brasil é o segundo país com a maior reserva desses minerais de terras raras do mundo. Só que um dos pontos centrais aqui é que mesmo que o governo americano consiga fechar vários negócios com esses países que possuem minerais de terras raras, como por exemplo o Brasil, ainda a gente tem o problema do processamento. Como eu já comentei, a China atualmente detém 90% do processamento desses minerais. E acontece que para um país conseguir desenvolver esse setor, a tecnologia necessária para fazer o processamento desses minerais é algo que pode levar até 5 anos. A não ser que o governo americano consiga achar uma maneira de acelerar esse processo, isso pode colocar eles em uma situação bem delicada. E outros países já têm percebido isso nos últimos tempos. A Índia também tem tentado agora se afastar dessa dependência da importação desses minerais da China. Recentemente, inclusive, a gente teve uma declaração do ministro do Comércio indiano, onde ele disse o seguinte, abro aspas, que a proibição da China à exportação de terras raras é um alerta para o mundo. Ele disse também que a Índia está desenvolvendo ativamente cadeias de suprimento alternativas e eles estão buscando reduzir a sua dependência de fornecedores chineses. Voltando agora para a questão dos Estados Unidos, toda essa dependência do governo americano da importação desses minerais que são tão essenciais e que podem afetar diretamente o desenvolvimento do seu setor de defesa é algo que pode ter sido planejado pelo regime chinês nos últimos anos.
Por exemplo, em 2021 a gente teve um discurso que vazou de Jin Sang-hong. Jin Sang-hong, ele é um dos principais conselheiros estratégicos do Partido Comunista Chinês e também um professor universitário muito respeitado. Nesse discurso, ele estava fazendo algumas sugestões de como o regime chinês poderia fazer para substituir os Estados Unidos como principal potência global. E entre as sugestões a gente tinha um maior controle do mercado americano. A ideia seria entrelaçar a economia e o mercado desses dois países de uma maneira que o governo americano se tornasse muito dependente do regime chinês. E realmente a gente viu isso acontecendo agora, com essa restrição da exportação de minerais de terras raras, algo que teve um impacto direto no setor comercial americano, industrial e até mesmo no setor de defesa. Recentemente, a gente também viu algumas declarações de Donald Trump dizendo que eles queriam fazer os acordos com a China e que eles queriam também abrir a China. E tudo isso traz à tona crenças antigas do governo americano de que se eles puderem se aproximar da China, que se eles puderem abrir o mercado chinês, que isso então poderia de alguma forma ajudar os Estados Unidos. Eu quero até trazer aqui para vocês o que disse recentemente Donald Trump sobre isso. Vamos conferir. We want to open up China. And if we don't open up China, maybe we won't do anything, but we want to open up China. It'll be a great thing for China, a great thing for the rest of the world. O que Donald Trump tem afirmado é que ele quer que a China compre mais produtos americanos para reduzir o déficit econômico que eles têm atualmente com a China. Mas tudo isso poderia colocar os Estados Unidos em uma posição muito delicada de uma maior dependência do regime chinês. Inclusive, outros presidentes americanos já chegaram a fazer isso no passado. Por exemplo, Jimmy Carter, em 78, ele trocou o reconhecimento diplomático que eles tinham, que antes era de Taiwan, para a China, justamente para tentar incentivar as trocas comerciais entre os dois países, o que permitiu que em 2000 a China entrasse na Organização Mundial do Comércio. Tudo isso teve um impacto muito grande no desenvolvimento da economia chinesa, permitindo assim que o regime chinês investisse cada vez mais no seu setor militar, o que agora pode ter um impacto direto no governo americano. Por isso vale o questionamento: o quanto vale essa aproximação no setor econômico com a China? O quanto isso realmente pode ser benéfico para os Estados Unidos? Bom, isso é tudo por hoje no China em Foco. Antes de ir, eu quero saber o que você acha. Você acredita que seria benéfico para os Estados Unidos se aproximar mais da China nesse setor comercial? Deixe aqui nos comentários, eu vou adorar saber o que você tem a dizer sobre isso. Muito obrigada por assistir e eu te vejo numa próxima.